Dizem que um bom poeta tem que ter fúria. Sim, tem que ter a fúria de um poeta, de onde alcança o etéreo tomado pelo produto que, por si só, se eleva pelo fluxo de uma substância espiritual que move a mente e a faz arder em chamas, quer de amor sublime, quer de uma outra paixão, não menos enriquecida pelos valores do verdadeiro, do belo e da veneração do bem. O poeta representa a viva voz do templo interior que flutua sob a essência do amor e se projeta no espaço a encontrar uma nuvem que lhe oferece uma escada mística para subir, 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 até encontrar um fogo sagrado que lhe revela aos seus sentidos um calor fecundante como o do sol que brilha tanto, mas que brilha tanto, iluminando todo o universo. Sim, o poeta é o sentinela do poder espiritual que nos leva e eleva nossos sentidos, para onde os nossos sentimentos se completam e se confundem com o reconhecimento da harmonia, formando uma cadeia de elos indissolúveis que nos tornarão, por um movimento de momento, viver uma vida, mesmo que não seja a nossa. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com as sábias palavras de Francis Bacon. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Hoje vamos conversar com Ludimar de Miranda sobre a vida de um poeta. Ele é escritor, empreendedor e autor de 12 livros. Ludimar, seja bem-vindo no programa Direito e Justiça em Foco. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, pois eu tenho assistido e vejo como você é eloquente com a apresentação dos poetas, dos amigos, de todos que vêm aqui. Estou agradecido por estar aqui. E quem agradece sou eu, porque, veja, a arte ela está ligada também ao poder, não é verdade? Porque todo o poder, ele tem que ter uma arte também para poder seguir adiante, não é verdade? Então, nós todos aqui estamos conscientizados que temos um pouquinho de poder. Poder do quê? Da conscientização, não é? Da nossa consciência, do nosso conhecimento. E são esses argumentos para que a gente possa passar esse conhecimento ao povo, à sociedade, enfim, aqueles que nos assistem. Não é verdade? Com certeza. E por isso que eu estou honrado em conversar com você, um grande poeta que eu sei que você é. A satisfação é toda minha. Muito bem, Ludimar. Eu vou fazer uma primeira pergunta agora a você. Pois não. Como surgiu esta inspiração pela poesia? De que maneira? Eu nasci num celeiro maravilhoso, São Luís do Maranhão. Oh, que maravilha! E como eu citaria todos os poetas que me embriagaram desde cedo, desde Gonçalves Dias, desde Catulo da Paixão Cearense. Nós temos também José Sarney, que lançou tantos livros. José Sarney também é poeta, né? José Sarney. Ele é político e poeta. Olha, aquilo que eu falei. Lembra que eu falei do poder e da arte? Olha aí, a arte e o poder se juntam. Certo. Não é? Gonçalves Dias, maravilhoso Gonçalves Dias, Graça Aranha. Então, quer dizer, nós temos um celeiro maravilhoso. E eu me embriaguei desde cedo com aquilo, os cantadores. Mas você é repentista também, não? Não, eu gosto mais de pensar e escrever aquilo que penso.
É, né? Eu geralmente eu gosto de ouvir os cantadores, acho geniais, maravilhosos. E eu, então, pego o meu lápis e vou compondo as minhas poesias. Hoje, Então, hoje. E então, isso foi o meu começo. Correndo para um lado e para outro, lendo esses poetas maravilhosos, queria conhecer todos. Moto Bar na Praça João Lisboa, onde se reuniam todos os poetas, José Sarney, Bandeira lá em São Luís. Lá em São Luís, Bandeira Tribuzzi. Eu, menino, nossa, eu me embriagava com tudo aquilo. Então, desde aí, acho que nasceu essa inspiração e a vontade de escrever. E os celebros tantos. A arte corre nas suas veias, né? Isso, E, naturalmente, você é uma pessoa muito importante para o país, porque você revela, através da sua arte, o grande teor patriótico também, não é? Que beleza. Não é verdade? Isso aí. Eu sei porque eu já li alguma coisa que você escreveu, por isso que eu estou já tomando essa liberdade aqui. Muito obrigado. Muito bem. Então, há quanto tempo você escreve poesia? Porque você me contou que lá naquela época, menino ainda, você ouvia os poetas, essa coisa toda. Aí você, então, como disse, se embriagou pelo tema. Exatamente. Vamos lá. Então, tão cedo vim para São Paulo, e chegando aqui em São Paulo, a saudade aguçou-se mais ainda da minha terra, do Maranhão. E vivendo aqui, eu olhava, mas é isso que eu quero mesmo? E então comecei a escrever. E daí essa saudade do Maranhão, dos poetas, de tudo aquilo que é maravilhoso, das nossas praias, as coisas fabulosas. As praias lá são bonitas, né? Nossa, maravilhosas. Os lençóis maranhenses, aquilo é fabuloso. Eu acho que o ser humano que vive aqui na Terra não poderia viajar de volta sem conhecer os lençóis maranhenses. Que significa aquilo, né? É marcante, aquilo é maravilhoso. Só indo. Você sabe de uma coisa, Ludimar? Há um tempo atrás eu viajei para o Piauí. E para o Piauí eu fui lá porque fazer uma palestra e de repente eu fiquei num hotel onde eu visualizava uma vista maravilhosa, uma vista maravilhosa. E a vista maravilhosa era o quê? Era a divisa com o Maranhão. Olha que beleza. Não é? Isso. Porque tem a o Piauí, Rio Parnaíba. em Teresina. Teresina. É o Rio Parnaíba. Rio Parnaíba, exatamente. Era divisa com o Maranhão. Tão cantado. Da Costa e Silva, uns poemas maravilhosos sobre... ele tem um poema maravilhoso que ele dizia: Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando, e ao longe os mugidos dos bois da minha terra. Isso é o final de um soneto dele maravilhoso, né? Da Costa e Silva. Então, ali, como Maranhão, tem o delta do Parnaíba, que aquilo é fabuloso. O Piauí não tinha, foi uma troca que ele não tinha o mar, o Maranhão acabou cedendo, o Ceará, e ele ficou com esse mar maravilhoso que é o delta do Parnaíba. Que eu convido e acho que todo o pessoal deveria. Até você já citou aí, declamou um poema, né? Um soneto, né? É o terceiro final desse soneto da Costa e Silva. Muito maravilhoso. Bem. Você tem condições de falar aqui, declamar um poema da sua autoria? Com certeza, com certeza. Você quer fazer isso agora? Isso, com certeza. Eu, assim que cheguei aqui em São Paulo, cheio de amor, cheio de carinho pela minha terra e procurando me conhecer aqui dentro de São Paulo, uma certa noite, trabalhando como garçom no restaurante, uma noite eu saí e fiquei numa esquina esperando um táxi e acabei escrevendo um poema que se chama Esperando um Táxi. Esperando o táxi. No deserto da esquina espero um táxi. Abre e fecha o semáforo do tempo dizendo: olha, passa, para. Eu acho bacana o semáforo. Ele se parece com ela, o verde dos olhos, o amarelo daquele vestido e o verde dos seus lábios. No deserto da esquina espero um táxi.
Um caminhão de feira buzina outro que avança no tempo do semáforo. O homem treme de frio na carroceria do caminhão. Um operário sem cachecol pediu-me fogo para um cigarro barato. Olha o semáforo e diz obrigado e passa. No deserto da esquina espera um táxi. Um japonês passa num Dart, no conforto da indústria moderna. No deserto da esquina espera um táxi. Um cachorro magro na vida, que procura talvez um dono, lar, comida, passa daqui para lá, de lá para cá, faz festa a todos que param, mas ninguém o compreende. No deserto da esquina espera um táxi. Lá vem um táxi, abriu o sinal para mim. Eu parto. Mas o cachorro ali esperando não era mais... Mas eu ali esperando não era mais importante que o cachorro. Que bonito, parabéns, parabéns mesmo. Obrigado. Que coisa maravilhosa. Que engraçado, eu estava aqui, você estava declamando e eu estava aqui com meus pensamentos, não é, com a sua entonação. A sua entonação, ela é musicalizada, porque você é um poeta, é um exímio poeta, porque você musicalizou, não é, esta sua a poesia. Certo, é uma poesia, são versos brancos, e eu procuro, dentro dos versos brancos, fazer essa sonância. São versos brancos? São versos brancos. Então, eu comecei a escrever. E daí sentiu esse desejo, essa vontade de escrever. Muito bem. No restaurante que eu trabalhava como garçom, na Alameda Casa Branca, lá os formandos da São Francisco se encontravam todos lá, nas noitadas. Como nós tínhamos o Caio Pompeu de Toledo, sim, poeta maravilhoso, sim, bom deputado, político. E me pediu um dia que lesse o livro dele, para que, quando os amigos chegassem, eu declamasse algum poema do livro dele. Uhum. Então, desde essa época que nasceram assim essa vontade de ler mais, de escrever mais, das pessoas me pedindo que fizesse isso. Eu ia fazer essa pergunta agora para você, quer dizer, dessa inspiração nasceram quantas obras? Eu queria que você falasse e comentasse também sobre elas. Eu lembro-me que quando eu escrevi o primeiro livro, A Sede, a Tudo Cede, A Sede, a Tudo Cede. É a eterna sede do ser humano de querer, de ter, de viver, de amar, de ser. Então, era sobre essa sede que eu falava no meu livro. E eu fiquei pensando, com aquele livro na mão, eu menino de São Luís, aqui na... Isso lá em São Luís? Aqui em São Paulo, com o livro na mão. E ali, acredito que devo ter chorado. Se não foi pelos olhos, mas no coração, acho que sentiu alguma coisa. E amei, beijei o livro. E ali eu tomei o gosto maior pela poesia. Falei, é meu primeiro livro. A sede a tudo cede. Era a eterna sede que o poeta sente, que todos sentem quando querem alguma coisa da vida. Então, dali despertou. E dessa história eu já tenho 12 obras. 12 obras? 12 livros. Aí. Sim. De 2 em 2 anos, 3 anos, eu... E quem foi seu maior incentivador? Porque você é de São Luís do Maranhão. É uma cidade maravilhosa, um lugar maravilhoso, é um calor fecundante, o Nordeste e principalmente a sua terra. Mas eu gostaria que você me dissesse quem foi o seu incentivador. Lendo Gonçalves Dias... Gonçalves Dias. Maravilhoso, Gonçalves Dias. Pena que o poeta, a retornar, foi para Lisboa, estudou, ficou muito tempo, e retornando para o Maranhão, na Baía de São Marcos, o seu navio foi a pique. E o poeta, quando procuraram o poeta já... A cabine dele já... E o poeta já não estava mais. Então, quer dizer, o amor, pensar aquilo, mas como um poeta como Gonçalves Dias escreveu tanto e desse jeito, meu Deus, como a vida é assim? Qual a obra que você pode citar aqui que te deu mais... O versinho Como? de Gonçalves Dias que diz assim... Você vai declamar?
Minha terra tem palmeiras onde Então. canta o sabiá, as aves que aqui golgeiam, não golgeiam como lá. Isso em Portugal, quando ele escreveu, ele estava em Portugal, quando ele escreveu esse poema, nossa, foi maravilhoso. Todos os poetas citaram, comentaram. E Gonçalves Dias, então, eu acho que foi ali que me pegaram, foi ali que eu fui pego pelo sentimento, pela vontade, pelo desejo de escrever. Sabe o que é, Ludimar? Eu sempre tenho comentado aqui no programa Direito e Justiça em Foco que nós temos que abastecer o conhecimento moderno, nosso conhecimento atual, pelo passado. Porque o passado é que sedimenta, não é, tudo aquilo que nós podemos buscar, não é, como conhecimento. Então, o passado é muito importante. Você vê, você me disse, Gonçalves Dias foi para Portugal e lá ele se inspirou e trouxe grandes poesias, um status excelente para a cultura brasileira. Não é verdade? É isso, exatamente. Então, e a cultura de Portugal, por exemplo? Desde Camões, desde Camões. Fernando Pessoa. Nossa, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Mas e Camões? O Camões tem uma poesia muito bonita que ele fez para a sua amada, na Tércia. Na Tércia. Não é? Na Tércia. Então, dizia ele, ela inclusive teve um probleminha de saúde, não é? E ela faleceu. Aí, então, ele soltou lá aquela poesia maravilhosa. Você se lembra dela? Eu lembro, vou ver se eu Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Se lá do assento etéreo onde subiste, se glória memória desta vida se consente, roga a Deus que os teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Olha que coisa linda, rapaz. Que coisa linda. Que maravilha. Que maravilha. Não é? Então, lendo esse pessoal, tudo, quer dizer, cada poema desse, quando eu termino, eu vibro, eu falo, mas que coisa. Então, essa vontade de escrever em mim acho que é nata, já veio com tudo isso, e cada coisa que nasce. Que maravilha. Poxa, eu estou muito contente em conversar com você e recordar aquilo que, afinal de contas, nós estudávamos Camões, não é? Na Faculdade de Direito, a nossa matéria, não é? A matéria que eu gostava mais era quando estudávamos Camões. E a gente se dedicava muito para isso. Decassílabos dele, nossa, maravilhoso. Então, a literatura é muito importante, né? Com certeza. Não é? Eu acho que é o berço de tudo. Diga mais uma poesia. Com certeza. Vamos dizer mais um. Soneto marcante. Como? Chama-se soneto marcante. Soneto marcante. São versos brancos, é um soneto. Me diga, o que significa versos brancos? Eles não obedecem uma rima, ele não obedece a metrificação. Certo. É um poema que dentro dele você cria sonância, dentro dele você cria a beleza do poema. Então esse poema diz assim... Então vamos lá. Esse é o soneto. Quero fazer uma poesia que não se pareça a outras. A nenhuma fórmula de tudo que já foi feito. Quero fazer uma poesia marcante, como uma cicatriz no rosto do mundo, como a terra dando e consumindo. Esses são os dois terceiros final desse poema. Me faltou um deles aqui, que está nesse livro. Certo. Está nesse livro. Então, Deixa eu mostrar o livro para o telespectador, porque Embarque Literário, do Dimar de Miranda. Olha aí. Adivinhação. Diga-me uma vez o que é e o que é maior que Deus, talvez? Olha que bonito. Eu faço essa pergunta no restaurante. Olha aí, está aqui, olha. E as pessoas, maior do que Deus,
aquilo. Quem é maior do que Deus? Eu falei, eu estou fazendo a pergunta. Então, existem aqueles que dizem que existe maior do que Deus. Eu falei, não, maior do que Deus? Não, mas então o senhor tem que me dizer o final. Eu falei, maior do que Deus é nada. Palavrinha. Nada é maior do que Deus. Então, completa. Este é apenas para mexer com a mente humana. Diga-me, diga-me de uma vez o que é maior que Deus, talvez? Aí é as verdade. pessoas... não existe nada maior que Deus. Numa recente pesquisa numa emissora de rádio, na Universidade de Harvard, fizeram um concurso. Não seria um concurso, para que esses formandos dissessem qual é o ser que maior legado deixou para a humanidade. Então me escreveram. E aí cada um citava Luther King, outro Hitler, outro Madre Teresa de Calcutá. E, finalizando, eu falei, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesse análise dos formandos, ficou em 7º lugar. Eu falei, 7º. E Moisés? Eu falei, 7º Moisés também? Também foi citado e vieram citando. E então a minha pergunta, e quem foi o que ganhou o primeiro lugar? Foi Einstein. Quem? Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Que coisa, Albert. Então as pessoas, não, mas aí há aquela, no restaurante, enquanto estão comprando um frango, uma coisa e tal, surge isso aí e o pessoal fica... E é maravilhoso. Muito bem. Está trabalhando, falando de poesia, fazendo perguntas, torna-se maravilhoso o ambiente. Muito bem. Com esta indicação de Albert Einstein, eu peço licença a você para chamar no intervalo. Tá bom? Aí Muito depois bom. nós vamos retornar e continuar com esta conversa. Tudo bom. Aguarde que logo, logo retornaremos. Você que é adepto das artes marciais não pode deixar de conhecer a revista Budô. A primeira e mais completa revista de artes marciais do Brasil, onde você encontra notícias sobre judô, karatê, taekwondo, MMA e kung fu. Na Budô, o esporte e as marcas mais conceituadas caminham lado a lado. Ficou interessado? Visite o site www.revistabudô.com.br. Amigo jurista, professor e magistrado, sou o desembargador Laércio Laurelli, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e apresentador do programa Direito e Justiça em Foco. Precisamos valorizar a vivência dos membros do Judiciário, do Ministério Público e dos pensadores do direito. Por isso, faço o convite. Escreva artigos para o nosso Júris. Nascemos como um portal digital. Com a sua colaboração intelectual, vamos evoluir para um canal multimídia. Nossa missão é difundir amplamente ideias, experiências e conhecimentos jurídicos, buscando aprimorar os mecanismos de promoção da justiça. Nossos valores fundamentais são a democracia, a justiça, a liberdade, a transparência e o patriotismo. Se você pensa, reflete e age na busca de um Brasil melhor e mais justo, você faz parte do Júris. O Júris é seu, é nosso, é de quem ama a justiça. A imprensa noticiou que Lewandowski sugere que pode mudar de opinião se o caso for julgado em plenário no STF. Ora, que imprudência de se expressar desta forma.
Será que ele pensa que todos são alienados? Se por acaso acontecer que toda essa inutilidade projetada por ele aparecer no Supremo, ele estará impedido de produzir qualquer manifestação. Portanto, esta fala frouxa e tibieza é um tintinábulo de ficção. Esta foi mais uma armadilha criada pelos fora da lei. Praticar um ato lesivo ao Estado e à sociedade brasileira e depois contar com o tempo para sepultar esta tragédia jurídica? Colocar os black assassinos nas ruas para erradicar o mal, a baderna, a violência contra o povo e destruir o patrimônio físico e moral da nação, insuflando o desajuste dos direitos e garantias sociais é assintoso. Frustrar as esperanças de consciência pública de um novo governo que se inicia com propostas de reconstruir a herança nefasta deixada pelos impatriotas quanto ao desemprego, às privações do tocante ao sinistro de misérias e infelicidade erigidas pela conduta dos comunistas que estavam no poder, é lamentável. Lembrando Rui Barbosa, 3 âncoras deixou Deus ao homem: o amor à pátria, o amor à liberdade, o amor à verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara de tudo. Damos a vida pela pátria, deixamos a pátria pela liberdade, mas à pátria e à liberdade renunciamos pela verdade, porque este é o mais santo de todos os amores. Pensem nisto. Retornamos. Hoje conversando com o poeta, o grande poeta Ludimar de Miranda. Correto? Muito bem. Ludimar, me diga uma coisa, você tem algum projeto para o lançamento de um outro livro? Certo. Desde que eu comecei a escrever, quando saiu meu primeiro livro, A Sede a Tudo Cede, eu tomei o gosto pela poesia, o lançamento. E daí então, de 2 em 2 anos, máximo 3 anos, eu publico um livro. Trago uma história que eu venho contando da minha vinda de São Luís para São Paulo, e aqui, evidentemente, quando você não tem um abrigo, você vai passar por uma série de coisas. Sim. E que me aconteceram muitas coisas até eu arrumar um trabalho, até eu começar a me desenvolver, até eu poder publicar o meu primeiro livro. Então, eu tenho uma história muito séria por aí. Dizem que o poeta, ele tem, de vez em quando, uma fúria, não é? Uma fúria de que ele vai buscar o conhecimento através também do sofrimento. Exatamente. O sofrimento ajuda a inspiração? Eu acho que sim, porque o meu sofrimento foi grande no começo. O seu sofrimento, pelo que eu estou entendendo, é a saudade, não é? Da sua terra. Também dos familiares, dos poetas, do Maranhão tão querido. Então, me achei em terras alheias, podia dizer alheias, se bem no meu país, mas eu tinha vontade de tudo e que não encontrava aqui. E, com o tempo, eu fui me adaptando, fui trabalhando, os trabalhos meus foram muito árduos. No começo, sim, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Um dia que eu saltei na rodoviária com uma mala de pau. Era uma mala de pau coberta com um tipo de uma manta assim por cima. E eu carregava aquela malinha, já viajando. Eu gastei 25 dias do Maranhão aqui, sim, trocando de ônibus, de carro, porque naquela época não tinha uma linha de ônibus. Então, toda a minha roupa, barbudo. E eu estava bem, quando eu cheguei aqui, depois de 22 dias, 25 dias de viagem do Maranhão até chegar aqui. E então eu saltei na rodoviária velha e saí com minha malinha na mão, cheguei numa esquina, já não tinha dinheiro, a roupa estava suja, eu já estava barbudo.
E eu falei, meu Deus, e agora? Deus, eu estou precisando de ajuda. E enquanto eu estava ali precisando de ajuda, sentei em cima da minha mala e um rapaz vinha passando e eu abordei o rapaz e perguntei, moço, o senhor poderia me dizer onde fica o Palácio do Governo? Eu precisava pedir abrigo. Aí ele me olhou demoradamente e falou, o senhor vai pedir abrigo? Eu falei, eu estou chegando agora do Maranhão e não tenho abrigo, não tenho onde ficar. Ele falou, olha, meu rapaz, eu acredito que você não deva ir, porque eles não vão lhe atender. Mas você é de onde? E me indagou. E eu falei, sou de São Luís do Maranhão. E você tem documento? Eu falei, tem. Aí mostrei meu documento, de Mar de Miranda. Tudo. E falou, olha, moço, eu moro num quartinho aqui na Rua Barão de Piracicaba e está pago até o dia 7 de maio. E eu cheguei dia 22 de abril. Está pago até o dia 7 de maio. Se você quiser ficar lá no quartinho... Aí eu olhei para ele e forma de... Nossa, que maravilha. Que imagem que eu vi, né? Falei, Deus está me ajudando. E olha que coisa. A bondade existe, Nossa. né? Então... Porque você era um desconhecido para ele. Completamente. E de repente, não é, pelo seu momento, não é, de felicidade, você encontrou alguém que o ajudasse, num momento de aflição. De aflição. Não é? Então, você aceita? Eu embarguei até a voz de satisfação e de prazer. Falei que aceitava, ele falou, então vamos. E me levou até a porta. Mas, como eu disse, eu estava barbudo, sujo, roupa, tudo. E era um português, um senhor que tinha uma lavanderia. E ele, então, ele falou, espera aí. E me deixou do outro lado da rua e foi lá. E eu fiquei olhando, ele conversando. E eu via só o português balançando a cabeça assim, com um gesto negativo. E então com aquele gesto negativo, ele me chamou. Eu fui até lá. Aí ele falou, olha, o moço aqui não quer dizer que você está sujo, que você está com uma mala aí, e como é que é? O senhor tem dinheiro para pagar? Eu falei, não, ele vai ficar aí até o dia que eu já paguei, ele vai arrumar trabalho e ele vai pagar o senhor. É gente boa, é maranhense, e já foi. Mas eu falei, mas como pode uma pessoa imediatamente intervir e dar a você? Né? Que conceito, que beleza, como vale a pena você admirar o ser humano que é capaz de tanto. E então eu fiquei ali a mercê do português, até que ele me olhou seriamente e disse, o senhor vai entrar, tomar um banho, tirar essa barba e dar um jeito na sua vida. Aqui é uma casa de família. Eu falei, pelo amor de Deus. É onde eu quero estar. Por favor. E aí, então, eu fui para essa... Ao passar até o final, que ele alugava os quartinhos, tá? E uma mocinha, eu cumprimentei, ela me sorriu. E eu falei, meu Deus, essa moça foi a pessoa que me sorriu aqui. Então, depois que me deixou, me acomodei ali com a malinha de pau, que é coberta com... então, eu falei, mas eu não tenho nenhuma gilete, eu não tenho nada. Aí eu fui na mocinha que me sorriu. Eu falei, senhorita, desculpe, mas eu estou chegando, ele exigiu que eu tomasse um banho, eu não tenho sabonete, eu não tenho uma gilete para fazer a barba. Você poderia me ajudar? No meu primeiro emprego, o dinheirinho que eu ganhar, eu vou trazer para você. E ela gentilmente pediu toda a minha roupa, me emprestou um sabonete, uma gilete para fazer a barba. E tudo naquele momento eu estava sentindo uma satisfação muito grande, que um ser maior estaria me ajudando ali. Até me comove, muitas vezes. Isso chama-se benignidade, né? É benignidade. E dali, então, começou a minha história. Eu comecei a sair para São Paulo, à procura de um emprego. E como eu não conhecia as ruas, nada, eu pedi um lápis para essa mocinha, um papel, e eu escrevi o nome da rua, Barão de Piracicaba, e eu seguia aquela rua, e toda casa eu entrava pedindo um emprego, uma coisa. E outra rua eu anotava,
para quando eu voltasse ter o mesmo caminho até o quartinho, pois eu não conhecia nada. E assim foi que começou toda a minha história. E aí você arrumou um emprego? Arrumei um emprego, que maravilha. Qual foi o seu primeiro emprego? No restaurante, que já não existe hoje, fechou. Eu idolatrava muito esse nome, restaurante Parreirinha. Parreirinha? Na Avenida São João. Isso mesmo. Era na Avenida São João. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo, Exato. maravilhoso. Aquilo vendia feijoada, vendia tudo, mas então eu falei... Ele era muito bem frequentado pelo pessoal da noite. Exatamente, É. Restaurante Parreirinha. Parreirinha. Então, eu perguntei, eu estou precisando de alguém para trabalhar, eu precisava de emprego. Ele falou, você sabe trabalhar na cozinha? Eu olhei bem para ele, sério, falei, eu sei. Mas eu não sabia que o nome cozinha já me alimentou, eu já tinha fome, eu já tinha sede. E, no entanto, fui para a cozinha, o chapéu do cozinheiro. Sim. Ele me olhou e falou, de onde você é? Aí eu falei, eu sou maranhense e tal. Ele falou, seu papel aqui vai ser esse. Aí uma pia enorme que me cabia dentro daquela pia. Pois o restaurante aquilo vendia feijoada que eu nunca vi. É verdade. Eu frequentei muito Parreirinha. Então... Quem sabe nós já tivemos lá atrás, já tivemos juntos. Nos idos de 63. Quem sabe, exatamente. Quando eu estive lá. Então eu comecei a trabalhar ali, mas pouco durou, porque eu procurava mostrar serviço e as panelas eram enormes. Sim. Os garfos, as pias cheias de garfos. Quando eu enfiava a mão para trabalhar, para dizer que eu estava... Aquilo já me furava a mão. E com 3 dias depois, a minha mão já estava verde de tanto... Então, na entrada, disseram para o português que eu já não tinha condição de trabalhar com as mãos daquele jeito. E ele me pegou na entrada, olhou e falou, assim não dá. Está aqui os seus dias de trabalho, que o senhor trabalhou, cuide da sua vida. E eu, então, voltei lá ao lugarzinho, dei aquele dinheirinho para a moça que estava cuidando da minha roupa, lavando minhas coisas, me emprestou sabonete. E dali, São Paulo foi isso. Aí peguei meu caderninho de novo, comecei a sair procurando outros empregos. E fui achar um outro emprego aqui na rua 13 de Maio. E saí da Barão de Piracicaba a pé, olhando, anotando o nome das ruas, até a 13 de Maio. 13 de Maio das cantinas, né? E ali arranjei um outro trabalho lá para trabalhar no balcão, e limpando cadeira, mesa. Então, quer dizer, foi o que eu encontrei no começo. O meu ramo tornou-se em restaurante por isso. Mas como é que você chegou nesse tal de braseiro, que você está lá há 40 anos? Pois é, o braseiro, os idos daquela época, eu trabalhava de gerente. Ali é maravilhoso, saber que existe um ser maior que te dá condição, que te lembra, que te alimenta. E foi Deus que me ajudou ali. Eu conheci o Roberto Carlos, lá nesse restaurantezinho da 13 de Maio. Roberto Carlos. A Anice, quando a esposa dele, a Anice, veio do Rio de Janeiro, ele colocou ali num apartamento na 13 de Maio. E ela chegou com a filhinha dela, Ana Paula, pequenininha naquela época, e ela não tinha telefone no apartamento. Então, como no barzinho tinha telefone, ela vinha telefonar para o Roberto Carlos. Todo dia ela chegava, aquela mulher maravilhosa, deslumbrante, significativa, marcante pelo seu perfume, pelo seu andar, pelo seu sorriso. E eu falei, mas que moça, que maravilha, aquilo tudo me admirava. E ela falava, o Roberto, eu quero falar com o Roberto. Eu falei, mas quem será esse Roberto? Era o Roberto Carlos. Nesse restaurante que você ficou durante 40 anos? Não. Aqui na 13, sim. Na 13 de Maio, num restaurante. Mas o Roberto Carlos sempre foi muito bondoso. Eu queria mostrar para você uma fotografia dele. Quer que eu te mostre? Com certeza.
Que maravilha! Ele era assim? Era assim. Os anéis, ao pegar na mão dele, cheia de anéis, eu achei aquilo maravilhoso. E aí é que eu vim saber que Roberto Carlos, isso era em 1972, 73. Então, esta época aqui, eu era presidente do centro acadêmico da faculdade. Então, eu fui a ele e pedi que ele cantasse para um pessoalzinho, para umas crianças de um orfanato, que eu precisava ajudar, nós precisávamos ajudar. Aí, então, ele, com toda aquela harmonia de bondade, ele disse, tudo bem, aceitou. Só que eu disse, eu não tenho como te pagar. Ele falou, não tem importância, eu vou fazer isso porque ele foi até o orfanato. E fez de graça um espetáculo maravilhoso. Então, eu tenho essa fotografia com ele, não é? E, lógico, é a oportunidade que eu tenho de mandar um grande abraço ao nobre Roberto Carlos, o rei, esse rei maravilhoso que nós temos no Brasil. Então, ele é uma pessoa bondosíssima, maravilhoso. Essa pessoa que você conheceu. E essa pessoa que eu conheci, no restaurante. Muito bem. Muito bem. Agora me diga qual é a especialidade do negócio onde você ficou durante 40 anos. O Braseiro é um restaurante maravilhoso. Aquilo foi criado com muito carinho, com muito amor pelo Salvador Mangini Filho, que já faleceu. E eu fui morar no restaurante, que temos apartamento em cima, eu acabei indo morar nesse apartamento. E lá eu conheci o Salvador e começamos a conversar, e eu falei que eu era do ramo, e que eu tinha também já uma lanchonete. E ele, então, me convidou naquela época, que ele ficou sabendo que eu vendi um negócio que eu tinha. Geralmente eu tinha 2, 3 sócios. E quando aquele aumentava o movimento, a gente vendia. E aí você recebia aquelas letras e você ficava recebendo. E se você comprava outro, e aquilo se multiplicava. Era maravilhoso, certo? Mas vieram os planos. Nos planos você perdia tudo. Tinha as tablitas, tinha tudo aquilo daquela época. Mas é um lugar que hoje é um lugar de destaque em São Paulo, não é? Você tem, por exemplo, você tem site para que a gente coloque aqui no rodapé da imagem? Tem, obraseiro.com.br. Bom, eu vou colocar no rodapé da imagem. Então, o Salvador me convidou para que eu fosse trabalhar com ele. Sim. Se nesse intervalo que você vendeu uma casa, você não poderia ficar aqui já pelo meu conhecimento, a maneira como tratava o pessoal, e eu acabei ficando. Aí o Salvador me fez uma proposta. Miranda, quanto você ganha nos teus restaurantes? Você não gostaria de ficar comigo e te faço um salário de tudo aquilo que você ganha lá, e você ficaria comigo aqui e você faria um horário. Então, essa proposta eu aceitei. E aí eu comecei a trabalhar no Braseiro, Galeto na Brasa Limitada. Sim. Na rua Luiz Góes, 843. Que maravilha, muito bem. Então, comecei ali. E estou já há 40 anos. Muito bem. Ludimar, eu fiquei encantado com a sua pessoa, com a sua vida. Isto é muito bom para que a gente passe para o telespectador, porque você representa aquilo que há de melhor do povo brasileiro. Nós temos aqui dar uma atenção ao nosso movimento patriótico. E você representa o povo brasileiro neste programa de hoje. Portanto, eu cumprimento efusivamente. Você recebe aqui a minha atenção, não é? Na sua poesia e também no seu trabalho. Vou lá comer um galetinho lá. Assado, tá bom? assado. Tudo bem? Então chegou o momento de eu entregar para você um presentinho do programa. Não é? Certo.
Não, deixa eu entregar para você um presentinho no programa. E um livro também, O Crime Complexo, para você dar uma lida nele e fazer uma poesia. Com Tá bem? certeza, Tá bom? com certeza. Tá ok? Muito obrigado. Ótimo. Quero também lhe oferecer o meu mais novo livro. Muito bem. Esse é o mais novo, né? É, o mais novo. Mas depois, quando você lançar outros livros, você vai vir aqui. Com certeza. Não é? Porque eu tenho Trarei certeza absoluta convite. que o telespectador vai estar mais interessado ainda. Será um prazer, uma satisfação. Eu já mostrei o livro Embarque Literário. Não é? Exato. Depois eu vou escolher uma poesia e eu vou também declamar, porque eu beleza. gosto disso. Que E nós maravilha. declamamos juntos, né? Exato. Alma exato. minha gentil, hein? Que É, maravilha. Que maravilha. Maravilha. Muito bem. Agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer, realmente. Encerro o programa de hoje com o pensamento do poeta Fernando Pessoa. Eu sou o intervalo entre o meu querer e o que a vontade dos outros fez de mim. Quero agradecer a presença do poeta Ludimar Miranda, que inspirou nossos corações com a sua poesia. Muito obrigado, Miranda. Muito obrigado.